você, sejam bem-vindos ao canal Química e Segurança do Trabalho. Sou Adriano Manhães. Damos continuidade a mais um bloco com questões, perguntas utilizadas nas provas em processo seletivo de contratação de bombeiro civil, técnico de segurança, profissional prevencionista. Então você que busca a primeira oportunidade, você que busca uma recolocação, você que busca uma promoção, vem comigo. Você que quer sair do patamar de bombeiro civil e seguir para o patamar de bombeiro civil líder, quer ser inspetor, coordenador, quer ser um supervisor, vem comigo. A empresa ela vai ter que verificar como está o seu conhecimento técnico junto à prevenção e combate a incêndio. E aqui nós estamos justamente lapidando, ou seja, trabalhando esse ponto nos membros do canal. E você, se não está inscrito, pode se inscrever. Aproveita, deixa o seu like, fortalece o canal está começando. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também são prevencionistas, com seus familiares, com seus amigos, pessoas que trabalham com você. E claro, faça o seu comentário, avalie as questões, algumas questões são fresquinhas, outras são antigas, já até caíram em desuso, mas ainda estão no quadro, ou seja, no banco de dados, no banco de questões das empresas. Então nós vamos trabalhar essa questão aqui também no canal. Vamos dar continuidade através da questão de número 101. A norma regulamentadora número 23, NR23, proteção contra incêndios, estabelece que, opção A, as saídas devem ser dispostas de tal forma que, entre elas e qualquer local de trabalho, não se tenha de percorrer distância maior que 10 metros nas de risco grande e 20 metros nas de risco médio ou pequeno. Opção B. As caixas de escadas deverão ser providas de porta corta-fogo, fechando-se automaticamente e podendo ser abertas unicamente pelo lado de fora. Opção C. Cada extintor deverá ser inspecionado visualmente a cada mês, examinando-se o seu aspecto externo, os lacres e os manômetros, e recarregados anualmente. Opção D. Onde não for possível acesso imediato às saídas, deverão existir em caráter permanente e completamente desobstruídos circulações internas ou corredores de acesso contínuos e seguros com largura mínima de 1 metro. Opção E. Os extintores deverão ter sua parte superior inferior a 1,20 cm acima do piso. Dentre as 5 opções, senhores, a opção que contempla a questão denunciado é a letra C. Veja, cada extintor deverá ser inspecionado visualmente a cada mês, examinando-se o seu aspecto externo, os lacres e os manômetros, e recarregados anualmente. Vamos agora observar o que inutiliza, o que cancela, o que anula as outras opções. Na opção A, ele fala que para esse deslocamento junto à edificação, uma vez que você tenha que sair rapidamente, você vai ter que se deslocar em torno de 10 metros quando se tratar de uma área, ou seja, uma edificação de risco grande, e 20 metros para as edificações de risco médio ou pequeno. Então isso não condiz com a literatura. Na opção B ele fala sobre as portas corta-fogo serão abertas unicamente pelo lado de fora. Unicamente é uma palavra restritiva, impositiva. Então você tem que prestar atenção nessas colocações, nessas terminações. Então também está errado. Nós sabemos que as portas corta-fogo devem ser abertas facilmente, tanto pelo lado de dentro quanto pelo lado de fora. Na opção D ele fala sobre 1 metro, a questão da saída de emergência, ou seja, os corredores, as portas corta-fogo terem esse espaço, esse vão de 1 metro. Nós temos ciência que deve ser 1 metro e 20 centímetros. E na opção E ele fala sobre os extintores estarem posicionados a 1 metro e 20 centímetros acima do piso. Nós sabemos que é referente a 1 metro e 60 centímetros, conforme literatura. Vamos agora para a questão de número 102, que diz: na realização do treinamento da Brigada de Incêndio deverá ser garantida a opção A. Dispensa do treinamento aos componentes da Brigada que já tiverem frequentado o curso anteriormente. Opção B. Participação facultativa à parte teórica do curso, desde que o brigadista seja aprovado em pré-avaliação com 50% de aproveitamento. Opção C. Carga horária mínima de 8 horas aulas para as edificações enquadradas como de alto risco. Opção D. Participação facultativa à parte prática do curso, desde que o brigadista seja aprovado em pré-avaliação com 80% de aproveitamento. Opção E. Periodicidade de 12 meses ou menor, se for verificada alteração de 50% dos membros da brigada. Dentre essas 5 opções, conforme você também já pode acompanhar em assuntos anteriores, a letra E, a opção E, é a opção correta, porque ele está tratando do treinamento da Brigada de Incêndio. Então tem essa periodicidade de 12 meses ou menor, se for verificada a alteração de 50% dos membros
dessa equipe. Seguimos agora para a questão de número 103. Considere 1. A água na tubulação será descarregada através de todos os chuveiros abertos simultaneamente. 2. Não possui ampola. 3. Apresenta a possibilidade de inundação local. As características apresentadas referem-se ao sprinkler do tipo: opção A, dilúvio, B, combinado, C, ação prévia, D, tubulação seca, E, tubulação molhada. Senhores, diante das três afirmações, diante das três características citadas acima, observamos que a letra A é a opção correta. Estamos falando do sistema dilúvio, atendendo a essa canalização preventiva. Vamos para a questão de número 104. Com relação ao item 23.3 da NR23, proteção contra incêndios, devemos considerar exceto. Essa questão é uma questão antiga, mas ela ainda está nos bancos de avaliação das empresas. Quando nós pegamos hoje a NR23, você vai ter ali uma página, apenas uma página, indicando que você vai buscar o conhecimento na esfera municipal, estadual, federal ou internacional, caso você não encontre na legislação, na literatura do nosso país. Então, quando ele fala item 23.3 da NR23, é aquela antiga NR23, não é a nova NR23. Mas ainda assim, como as empresas utilizam essa questão, nós vamos tratar, nós vamos dialogar sobre ela. Com relação ao item 23.3 da NR23, proteção contra incêndios, devemos considerar, exceto, opção A, as portas que conduzem às escadas devem ser dispostas de maneira a não diminuírem a largura efetiva dessas escadas. Opção B, as portas de emergência deverão ser fechadas pelo lado externo, fora do horário de trabalho. Opção C, as portas de saída devem ser dispostas de maneira a serem visíveis, ficando terminantemente proibido qualquer obstáculo, mesmo ocasional, que entrave o seu acesso ou a sua vista. Opção D, nenhuma porta de entrada ou saída ou de emergência de um estabelecimento ou local de trabalho deverá ser fechada à chave, aferrolhada ou presa durante as horas de trabalho. Opção D, durante as horas de trabalho, as portas poderão ser fechadas com um dispositivo de segurança, que permitam a qualquer pessoa abri-las facilmente do interior do estabelecimento ou do local de trabalho. Nesta questão, ele fala sobre a exceção, aquilo que está exceto junto à norma. Logo, dentre as 5 opções, observamos que a letra B é a opção correta. As portas de emergência deverão ser fechadas pelo lado externo, fora do horário de trabalho. Senhores, em alguns shoppings do nosso país, nós sabemos que quando dá 2, 3 da manhã, vai uma pessoa lá que fica responsável por esse ato, passa a corrente, passa o cadeado e tranca. O shopping já está totalmente esvaziado, ou seja, não tem mais ninguém, o cinema já está totalmente vazio e vão lá nas portas de emergência das salas do cinema e colocam corrente e lançam o cadeado. Então é algo que foge ao padrão junto à norma, mas sabemos que acontece. Então, diante disso, estamos trabalhando essa questão, estamos tratando dessa questão. Em relação à opção E, que diz: durante as horas de trabalho, as portas poderão ser fechadas com dispositivos de segurança que permitam a qualquer pessoa abri-las facilmente do interior do estabelecimento ou do local de trabalho. Muitas das vezes é um dispositivo que colocam junto à porta, corta-fogo, a saída de emergência, e caso alguém tente abrir, que é um dispositivo que utiliza o sistema eletromagnético, quando ela abre essa porta, que vai ser algo até fácil de se fazer, aciona um dispositivo de alarme na sala de CFTV, na sala da brigada e junto àquele ambiente em que a pessoa está tentando abrir essa porta de emergência. Então todos vão olhar para saber o que de fato está acontecendo. Será que alguém que está querendo sair para fumar ali na parte externa? Porque ao lado você já vai ter uma escada de emergência. Então são situações reais que nós temos que enfrentar no dia a dia junto à higiene e medicina do trabalho. Então aqui nós vamos tratar as questões, falar da realidade, falar do dia a dia e, claro, respeitar e obedecer a literatura e buscar compreender o que a banca ela está a colocar, está a se posicionar. Seguimos então para a questão de número 105. Associe as colunas abaixo. Então temos à esquerda uma coluna e à direita uma outra coluna com os parênteses. Então, na coluna da esquerda, 1. Condução. 2. Convecção. 3. Irradiação. Entre os parênteses, o primeiro deles diz: o calor do Sol é transmitido por este processo. O segundo, conhecimento
conhecido também por condutibilidade. O terceiro, se faz através da circulação do meio transmissor, gás ou líquido. O quarto, é o processo pelo qual o calor se transmite de matéria para matéria. O quinto, para sua propagação há uma necessidade de um meio físico. E ele logo em seguida apresenta: marque a sequência correta. Opção A, 3, 1, 2, 1 e 2. Opção B, 3, 1, 2, 1 e 1. Opção C, 3, 1, 2, 1 e 1. Opção D, 3, 2, 2, 1 e 1. Opção E, 2, 1, 3, 2 e 1. Senhores, dentre essas opções, vamos agora observar cada uma delas. Por exemplo, vamos colocar dentro dos parênteses cada uma das numerações conforme aquilo que está sendo proposto. Logo, o calor do Sol é transmitido por este processo. Irradiação, 3. Conhecido também por condutibilidade. 1. Condução. Se faz através da circulação do meio transmissor, gás ou líquido. 2. É a convecção. É o processo pelo qual o calor se transmite de matéria para matéria. 1. Condução. Para sua propagação, há uma necessidade de um meio físico. 1. Condução. Logo, dentro dessa sequência, a opção B é a correta. 3, 1, 2, 1 e 1. Vamos seguir para a questão de número 106. A ordem cronológica correta da evolução de um incêndio é: opção A, incubação, deflagração, eclosão, propagação e extinção. Opção B, eclosão, incubação, deflagração, propulsão e extinção. Opção C, eclosão, deflagração, incubação, propagação e extinção. Opção D, eclosão, incubação, deflagração, propagação e extinção. Opção E, incubação, eclosão, deflagração, propagação e extinção. Então ele quer a ordem cronológica, ou seja, a sequência. Logo diante de um incêndio, a sequência encontra-se corretamente na opção D, eclosão, incubação, deflagração, propagação e extinção. Seguindo para a questão de número 107, o ponto de temperatura necessário para que um combustível aquecido desprenda gases e se incendeie sem a presença de uma fonte externa de calor é o opção A, ponto de combustão. Opção B, ponto de fogo. Opção C, ponto de ignição. Opção D, ponto de vaporização. Opção E, ponto de ebulição. Senhores, ele fala sobre o ponto de temperatura sem presença de uma fonte externa de calor. Logo, observamos que é o ponto de ignição. Logo, a letra C é a correta diante do enunciado. Seguindo para a questão de número 108, são critérios básicos de candidatos a brigadistas. São critérios básicos que candidatos a brigadistas devem atender preferencialmente, exceto: opção A, permanecer na edificação. Opção B, possuir preferencialmente experiência anterior como brigadista. Opção C, possuir boa condição física e boa saúde. Opção D, possuir bom conhecimento das instalações. Opção E, possuir ensino médio. Senhores, dentre essas opções, aquela que entra como exceção é justamente a opção E, possuir ensino médio. Isso não é exigido. Todas as outras opções, elas são consideradas e são muito bem avaliadas. Agora, obrigação de ensino médio, isso não. Pode ficar tranquilo. Essa é a opção errada. Então, essa é a exceção. Vamos para a questão de número 109. Sobre os métodos de extinção do fogo ou incêndio, analise os itens abaixo. 1. Abafamento. 2. Isolamento ou retirada do material. 3. Resfriamento. E ele nos diz: são considerados métodos de extinção do fogo os itens. Opção A, 1 e 2. Opção B, 2 e 3. Opção C, 3. Opção D, 1 e 3. Opção E, 1, 2 e 3. Senhores, agora vai ter aquela guerra diante da academia. Uma linha diz que somente essas ações são de extinção do fogo como método e diz que a outra é uma técnica. Então nós vamos agora verificar o que diz o gabarito da questão. Qual corrente literária está a seguir?
Logo, a opção D é a que está sendo considerada. Manhãs, eu quero contestar. É um direito seu. Pode colocar nos comentários. Então, quando nós falamos de abafamento e resfriamento, nós estamos tratando de método de extinção de incêndio em uma corrente acadêmica dentro da ciência do fogo, isolamento ou retirada do material, por você não utilizar nenhum agente extintor, eles consideram como técnica. Então, essa é uma das críticas, essa é uma das colocações que ainda não temos um consenso, não temos ainda um ponto definido junto à academia, junto à ciência do fogo. Mas vamos em frente, senhores. Questão de número 110. No combate a um princípio de incêndio, considerando o ambiente de inflamáveis, fogo classe B, não deveremos utilizar os extintores do tipo: opção A, água pulverizada sob a forma de neblina; opção B, pó químico seco; opção C, espuma; opção D, dióxido de carbono; opção E, água pressurizada. Senhores, quando ele fala sobre fogos em materiais inflamáveis, ou seja, incêndio classe B, fogo classe B, e ele diz que não devemos utilizar o extintor, seja ele X, Y, Z, ele está tratando justamente do extintor de água pressurizada, opção E. Então, o extintor de água pressurizada você não utiliza em incêndio classe B, fogo classe B. Aqui fechamos mais um bloco, então quero agradecer a você que ficou comigo até o final e te dizer o seguinte: parabéns! Estamos juntos, observando as questões, trabalhando, dialogando, discutindo, encontrando aquilo que é antigo, aquilo que é recente. Então, que possamos fortalecer essa cultura, entender o que está na literatura e, claro, sempre nos posicionar diante da banca, sempre buscar diálogo com aqueles que estão a nos avaliar, que é algo muito importante. Então, parabéns, deixa o seu like, faça o seu comentário, se inscreve no canal, manda esse vídeo para os amigos e tudo vai ficar melhor ainda para todos nós. Então, vamos fortalecer essa cultura prevencionista. Muito obrigado, forte abraço, sucesso e até a próxima.